dar R$ 100 na mão dela e falar, ó, esse é o orçamento que tem pra gastar, assim, assim, assado. Tem que ser uma coisa lúdica, né? Na brincadeira, tem que ser brincando. Com a Marjorie lá, teve uma época que a gente comprou uns brinquedinhos, uns dinheirinho de brinquedo, e aí ela ia brincando, aí vai, paga e troca, vai explicando pra criança o preço das coisas, né? Que nem tudo é de graça, né? Hoje a Marjorie já tem essa visão de tipo, eu vou no mercado, eu tenho que comprar, mas eu tenho que pagar ali para eu poder receber. É, E aí isso vai ensinando, gerando essa curiosidade, esse interesse na criança. E aí, conforme ela vai crescendo, vai introduzindo novos ensinamentos ali, novas coisas, né? O pessoal fala muito de mesada, dá uma mesada e aí ensina que, eu quero comprar tal coisa, tem que ser dentro do limite ali do que tem, né? E tal, isso é bacana. Eu não lembro para quem eu perguntei uma vez se era um especialista ou onde foi que eu vi. Falou que não tem uma idade específica para começar, mas que tem que ser uma coisa natural e tem que ser uma coisa que faz parte da vida. Tipo, mercado é uma delas, né? Deixar a criança participar dessas decisões, dessas coisas. Explicar que, a gente vai comprar uma pizza final de semana, mas tem que ter o dinheiro ali para pagar. Eu acho que esse é um bom começo, né? Outra coisa bacana também nesse contexto das crianças é de repente ter um cofrinho, ensinar que vai colocando um pouquinho ali no cofrinho e juntando para comprar aquele brinquedo legal que a criança quer, né? São pequenas coisas que vão criando essa base inicial para a criança ter de educação financeira. Eu tava assistindo um vídeo no YouTube de uma mulher chamada Mirna, né? O podcast dela, não sei o que, Mirna. Economirna. Economirna. E ela falando sobre isso, né? De comprar cofrinho para as crianças. E aí ela falou assim: compra pelo menos 2 cofrinhos, né? Diferentes, um menor e um maior, porque para a criança ter noção, né? Para não ser os dois iguais, para quando ela visualizar aquilo ficar mais fácil dela entender. Então, eu não lembro exatamente tipo, qual era para quê, mas assim, cofrinhos separados, um para ativos e um para passivos, né? Você ensinar a criança que esse dinheiro aqui, esse cofrinho aqui vai ser para você comprar coisas no dia a dia que você vai poder gastar com mais constância, e o cofrinho maior aqui que é para você guardar dinheiro, e esse cofrinho aqui maior a gente não pode mexer nele por um período mais de tempo. Aí ela até falou assim, né? Então você coloca um pra... esse aqui você vai poder comprar bala, doce, brinquedo, quando você quiser, você vai juntando seu dinheiro. E o cofrinho maior é o cofrinho dos sonhos, né? Que você vai pegar esse cofre e falar assim, qual é um sonho que você quer, né? Ensinar, tal. E aí a criança fala, por exemplo, geralmente muitas crianças falam, eu quero ir pra Disney, né? Então, um exemplo, esse é o sonho, o cofrinho do sonho da Disney, pra você ir pra Disney. E esse aqui é um de gastos diários, né? E aí você vai ensinar para a criança a guardar separadamente esse dinheiro e ensinar para ela que ela pode mexer com mais frequência e o outro ela não deve mexer por um longo período de tempo. E então eu achei bem interessante, né? Porque que nem você falou sobre... me perdi aqui. Normal. Eu falei sobre o quê? Sobre ensinando e montando a base inicial da criança. Isso, sobre ensinar e sobre de forma lúdica, né? Ensinar de forma lúdica, isso. Porque se você, às vezes, vai pegar o próprio dinheiro, ela não vai entender que por exemplo, a diferença de um dinheiro, né, de R$ 20 e um dinheiro de R$ 100 para uma criança que é menor. Porque até muitas vezes acontece, as crianças guardam dinheiro, não sei se já aconteceu com vocês, mas eu tenho uma irmã mais nova e a gente já fez essa brincadeira com ela, de pegar aquele monte de moedinha e, por exemplo, a criança tá com uma nota de 100 ali, você fala, nossa, olha, eu tenho mais dinheiro do que você, né, vamos trocar? E aí ela, você tem R$ 10 de moedas e ela tá com uma nota de 100, né, então ela não tem noção, assim,
de valor, né? Acho que de valores. Então, acho que você pegar o cofrinho pequeno, que é menor, e o cofrinho grande, que é maior, vai fazer com que ela entenda mais. Tá entendendo o que eu tô falando? Sim. Você falou aí da moeda e da troca. Eu assisti um episódio do Eu, a Patroa e as Crianças. Que aí o Júnior troca as moedas com a Cad lá por... Tipo, sei lá, era um monte de moeda dele lá que não valia nada. Aí ele troca lá por 25 centavos ou... algumas moedas lá. Aí a Cad pega e fala, nossa, cada moeda dessa aqui vale $5.000. Aí ele fica doido, né? Achou que ia enganar a criança que tava lá na frente, né? Enganando ele porque eram moedas raras, né? Moedas específicas. De colecionador. Moeda de colecionador, exato. E ó, a gente saiu acho que foi numa pizzaria, né? E eu achei engraçado porque tinha muita gente, a gente saiu com amigos. E acho que não lembro exatamente como foi, mas a gente acabou não desembolsando dinheiro pra pagar a conta, assim, né? E ela sempre vê a gente passando o cartão ou pagando a conta. E aí a gente tava saindo, né, da pizzaria e ela falou assim... Ô mãe, hoje a gente não precisa pagar, né? Tipo assim, a gente comeu, mas hoje a gente não precisa pagar, né? E eu dei risada. E aí eu expliquei pra ela, né? Eu falei assim, Marjorie, a gente nunca deve sair, né? De um mercado, de um lugar que a gente tá, que a gente comeu, ou que a gente comprou alguma coisa sem pagar. Isso é errado, né? E às vezes a gente não ensina isso pra criança porque pra gente é óbvio, mas pra eles não é. Então... acho que a gente deve, né, ensinar os nossos filhos desde cedo que a gente precisa sair dos lugares, né, e pagar as coisas. Porque como ela não viu a gente pagando, então eu achei engraçado porque ela falou assim, mãe, a gente não precisa pagar hoje não, né? E aí eu falei pra ela, não, nós precisamos pagar. Aí eu expliquei, né, que a gente juntou e, né, mandou dinheiro pra conta de outra pessoa e essa pessoa pagou. Mas enfim, o que você acha também sobre esse tema de ensinar as crianças a ir no mercado e ter que pagar as coisas? Como eu já disse, né? É fundamental, né? É a base. A criança vai aprender vendo os pais fazer as coisas no dia a dia, né? Às vezes tem gente que fala, não, eu vou separar um tempo aqui e vou parar para ensinar meu filho fazer tal coisa, né? E a criança, na realidade, ela vai estar aprendendo mais no dia a dia, vendo os pais como eles se comportam, como eles fazem as coisas, do que, tipo, aquela hora estipulada ali que eu parei para ensinar tal coisa, né? Então, acaba sendo assim, a criança vai aprender mais observando no dia a dia o que é feito e como é feito, do que, tipo, naquela hora que você parou para ensinar. Um negócio que é interessante que a gente tava falando aqui, que muitas vezes tem que ser de forma lúdica, porque a minha filha, por exemplo, hoje ela sabe contar assim de 1 a 20, mas ela não sabe fazer conta ainda. Ela não tá na idade de saber, tipo, 10 menos 5 vai me dar 5 de troco. Ela não saberia fazer troco, porque ela não aprendeu a contar ainda. Mas mesmo assim a gente brinca, dá o dinheiro, pega o troco e aí assim vai ali. Às vezes a gente vai no mercado e ela fala, pai, deixa eu pagar. Aí eu vou lá, explico pra ela e pago. O interessante é que antigamente ela achava que tudo era crédito, né? Ela achava que podia comprar tudo no crédito. Ela não entendia que tinha que ter o dinheiro para pagar, porque ela sempre via o pai passando no cartão de crédito as coisas. Aí ela falava, pai, mas você tem um cartão aí de crédito? A gente só fala lá pra moça do restaurante ou do mercado que é no crédito. Aí ela fala, no crédito? Fala que é no crédito e pronto, né? E tá tudo certo. Aí eu fui explicar pra ela, não é assim, né, Maju? O papai tem que trabalhar, igual você vê o papai trabalhando todos os dias para ganhar o dinheiro, para poder ter o crédito e poder fazer as compras, né, e tal. Então hoje ela já tá mais espertinha com relação a isso, já consegue entender, né? Mas tudo coisa de vivência. Tá indo comigo em algum lugar comprar alguma coisa, a gente vai ensinando, vai aproveitando as oportunidades ali do dia a dia para ir ensinando e criando essa base, né? E como talvez começar a fazer com que a criança crie e gere uma curiosidade sobre essa parte financeira?
Como assim? Eu não entendi muito bem a pergunta. Que nem você falou, né? A gente tem que ensinar a criança, mas às vezes vai ter criança que talvez não se interessa, né? O que a gente poderia fazer pra que surtisse um efeito de curiosidade mesmo, né? Na criança. Pra que ela, tipo, nossa, por que isso? Por que você tá pagando? Por que? Entendeu? Que você tá usando o cartão. Ou hoje em dia é muito Pix, né? Não sei se as crianças falam, passa um Pix. É interessante isso aí, né? Porque é como eu acabei falando há pouco. O dia a dia, a experiência diária vai mostrar muito. Às vezes a criança vai e pede um brinquedo. Vê no mercado ou em algum lugar, pai, quero um brinquedo. Aí o pai vai lá e toma, tá aqui. A partir do momento que a criança fala, pai, quero um brinquedo, compra pra mim, ou quero um brinquedo, me dá, o pai não dá, e falar, hoje não tem dinheiro, começa a explicar, a criança talvez tenha uma negativa, aí ela vai querer saber o porquê daquilo. Então, isso ajuda, né? Por muitas vezes a minha filha pediu coisas, e eu falei, hoje não, e aí ela fica querendo saber o porquê. Pai, por que que hoje não? Por quê? E aí é o momento de você poder ensinar. Falar, olha, hoje o dinheiro, a gente selecionou, separou o dinheiro para comprar tal e tal coisa, e hoje a gente não se programou para comprar isso, né? Então, eu acredito que a partir do momento que o filho pedir alguma coisa e o pai disser não, isso vai abrir curiosidade para ele, porque ele vai querer entender o porquê que ele não tá ganhando aquilo. Talvez, se a criança sempre pedir e o pai sempre der, não vai gerar impacto. Muita curiosidade e interesse da criança saber, porque ela ganhou o que ela queria. E no final as crianças, elas são como a gente, mas a gente consegue ver muito mais naturalidade e ingenuidade na criança, porque a criança ela quer conseguir aquilo que ela quer. Se ela sempre conseguir aquilo que ela quer, ela não vai se questionar, não vai parar para tentar entender o porquê. Ela simplesmente falou, ganhei o brinquedo que eu queria, vou brincar. E o pior de tudo é que quando não tem essa negativa e esse ensinamento, a criança acaba se tornando uma criança muito consumista e ela acaba não aproveitando tantas coisas, né? Eu vou dar um exemplo pela minha filha mesmo. Às vezes ela ganha um brinquedo, ela brinca ali o primeiro dia e depois ela abandona. Então imagina esse ciclo assim de, tipo, vi um brinquedo, ganhei, brinquei ali um pouquinho, abandona. E se você vai dando cada vez mais o brinquedo, toda vez que quer, toma, a criança não tem aquele prazer de falar, nossa, eu ganhei um brinquedo. Porque se tornou uma coisa normal. Tudo que a criança pede, os pais dão, né? Então acaba ficando uma coisa corriqueira e fácil. Né? Exato.